Salve, salve galera que assiste esse canal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Vocês sabem que aqui neste canal nós tratamos sobre as leis do poder e as leis do dinheiro para que você tome melhores decisões, quer seja financeiramente, quer seja na sua vida pessoal, e para que você não seja manipulado junto com as massas, né? Junto com os 97% da população. Então, se você quer se manter bem informado, com muita sabedoria, com muito conhecimento, considere se inscrever aqui nesse canal, deixa o like e compartilhe esse vídeo comigo, porque hoje eu vou trazer um breve react. Eu não vou postar, não vou fazer edição nenhuma nesse vídeo, não vou trazer take nenhum do filme, mas eu quero compartilhar com vocês um filme que eu assisti este final de semana no cinema. Fazia muito tempo que eu não ia no cinema, nem lembro qual tinha sido. Acho que a última vez que eu tinha ido no cinema foi pra assistir Batman, sei lá. E inclusive aqui no canal eu deixei um vídeo falando sobre o Batman, mas esse final de semana eu assisti o filme Guerra Civil, tá? Que tá em alta, né? Tá rendendo muita bilheteria aí nos Estados Unidos, e tem um brasileiro estrelando o filme, que é o Wagner Moura, né? Que quer queira, quer não queira, goste dele, não goste dele, hoje é o maior expoente brasileiro aí em Hollywood. Tem o Rodrigo Santoro também, mas hoje quem tá mais na mídia aí é o Wagner Moura, né? E que apesar, diga-se de passagem, que apesar de ter feito o papel do Capitão Nascimento, é um cara de esquerda, mas não estamos aqui para julgar o cara, excelentíssimo ator. E nesse vídeo aqui eu quero trazer um react e trazer algumas informações que estão contidas nesse filme para que você entenda que momento da história nós estamos vivendo e como é que você pode se posicionar baseado no que eu vou trazer de informação aqui para vocês, tá? Então fica comigo nesse vídeo até o final, porque eu vou tentar ao máximo não dar spoiler para vocês e de alguma forma explicar o que tende a acontecer na América do Norte daqui a pouquíssimo tempo. Então, quando a gente olha para a história, quando nós olhamos ao longo do tempo, infelizmente a história ela se perde, né? E a gente não consegue raciocinar através dos fatos que aconteceram ao longo do tempo do porquê nós estamos vivendo esse momento agora. Por que que os Estados Unidos se chama Estados Unidos? Eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil um dia também se chamou Estados Unidos. Perceba, lá depois do período das cruzadas, quando os ingleses finalmente conseguiram chegar em Jerusalém, eles encontraram mapas, tá? Mapas que remetem ao período do rei Salomão. E aí, naturalmente, começou uma corrida dos europeus que haviam chegado nas cruzadas, né, lá em Jerusalém, para colonizar a América, porque eles encontraram esses mapas, e haviam muitos mapas que mostravam, indicavam locais em que havia muita riqueza, em que havia muito ouro, né? A Bíblia vai dizer pra gente que Salomão recebeu do rei de Tarsis presentes finíssimos, como o ouro de Ofir, em que muitos historiadores dizem que o ouro de Ofir provinha da região da Amazônia, e lá nos mapas esses locais eram indicados como um lugar chamado Eldorado. Naturalmente, os espanhóis encontraram muito ouro no México, encontraram muito ouro no Peru, né? Também os portugueses encontraram muito ouro lá em Minas Gerais, mas, né, dizia-se que existia ouro na Amazônia, que esse ouro refinado era daqui. Então começou essa corrida gigantesca para colonizar a América em determinadas regiões. Para os portugueses, os espanhóis, os italianos, os holandeses, quando eles chegaram aqui, eles perceberam que era muito melhor só extrair e levar de volta para o país deles, enquanto os ingleses, decidiram colonizar a terra, porque eles queriam se afastar da coroa. Então você tem, por exemplo, o primeiro estado dos Estados Unidos, salvo engano, posso estar enganado, tá galera? Pesquisem aí para ter certeza, mas acredito muito que o primeiro estado dos Estados Unidos foi a Nova Inglaterra, New England, né? E aí você tem vários outros estados, New England, New Hampshire, New York,
são locais que foram batizados de acordo com o local daqueles ingleses, de onde aqueles ingleses vieram. Então, com o passar do tempo, vários estados foram se formando, né? E aí, num determinado período da história, você tem os estados do norte, que queriam abolir a escravidão, e você tem os estados do sul, que desejavam permanecer com a escravatura, né? Isso daí é um processo de centenas de anos. Até que vem Abraham Lincoln, no período da Guerra da Secessão, em que existe ali um conflito entre o norte e o sul, e ele finalmente consegue unir norte e sul, né? E criar os Estados Unidos da América. Por isso o nome Estados Unidos da América é assim. No Brasil aconteceu a mesma coisa. O nome do Brasil foi chamado de Estados Unidos do Brasil. Quando uniu-se o norte e o sul, aconteceu a mesma coisa. Então, nem sempre o Brasil teve o nome de República Federativa, assim como nem sempre os Estados Unidos foi uma república federativa. Era um conglomerado de estados separados que tinham suas leis de maneira diferente e que não estavam sob o domínio de um rei, não estavam sob o domínio de um presidente. E o filme, tá? Por que eu tô contando tudo isso para vocês? O filme Guerra Civil se passa num período atual, né? Em que nós estamos vendo que os estados dos Estados Unidos, Califórnia, Texas, estão começando a ficar inflados e cheios de imigrantes. E esses estados estão entrando em movimentos separatistas, eles estão se afastando da República Federativa dos Estados Unidos da América e existem movimentos, tá? Existem movimentos que desejam sair debaixo do poderio do Biden. Desejam sair, desvincular o poder dos Estados Unidos, desestruturar o poder dos Estados Unidos, para que esses estados se tornem independentes. A Bíblia vai falar, Jesus vai falar que nenhum reino dividido subsiste. Saiu recentemente aí uma capa da revista The Economist, chamando os Estados Unidos de Estados Desunidos da América. Então, o filme retrata justamente isso, esse período que nós estamos vivendo, em que a maior democracia do mundo, em que o país, em que a gente observa e fala bem assim, caraca, os Estados Unidos é realmente o objetivo de vida de todo mundo quer ir para os Estados Unidos, todo mundo quer ir para a Disney, todo mundo quer conhecer Hollywood, todo mundo quer conhecer Nova York. Mas o que está acontecendo hoje é essa desunião. E essa desunião está acontecendo não só por causa da esquerda, mas porque existe um movimento de guerra híbrida, tá? Que está fazendo com que os países pobres, tá, mandem muitos imigrantes para os Estados Unidos. E esses estados, Califórnia, Texas, estão ficando abarrotados de imigrantes ilegais. E eles levam consigo suas culturas, levam consigo suas dificuldades, levam consigo... Cara, quando você chega nos Estados Unidos, né, você pensa assim, caraca, eu vou sair do Brasil e tal, vou lá visitar os Estados Unidos, você faz questão de aprender inglês, chega lá para falar inglês, cara, metade da população fala espanhol. Né? O Trump tinha aí uma das coisas da campanha dele, do MAGA, né? Make America Great Again, era a ideia de que não era mais para falar espanhol nos Estados Unidos, porque falar espanhol nos Estados Unidos remetia a um país latino e não um país, não os Estados Unidos da América, né? Então, você tem esse tipo de movimento que evidencia que o filme, estrelado muito bem pelo Wagner Moura e as outras atrizes ali, que eu não vou lembrar o nome, evidencia o fato de que talvez a realidade de uma guerra civil nos Estados Unidos esteja muito mais próxima do que nós imaginamos. E no filme é exatamente isso que os Estados Unidos estão vivendo, né? Existe uma ameaça externa, então, por algum evento que, na minha opinião, enquanto cristão, né, esse evento se chama arrebatamento. Depois que a igreja for arrebatada, o mundo vai mergulhar num caos através de respostas para entender por que um determinado grupo de pessoas simplesmente sumiu, tá? Óbvio que o filme não trata sobre isso, mas você tem cenas muito parecidas com filmes que retratam esse período pós-apocalíptico, né? O evento que vai marcar esse fim do mundo como nós conhecemos é o arrebatamento.
é aquela galera que tá aqui dizendo, cara, não é mais tempo de ficar pensando em coisas materiais, é tempo de você se entregar para Jesus. Eu venho aqui para vocês e falo, olha, a coisa mais importante do mundo, além de dinheiro, além de poder, além de qualquer coisa que você queira ter na sua vida, é você ter Jesus no seu coração. Porque quando esse mundo ficar totalmente cheio de maldade, Jesus vai tomar você pelas mãos e vai te levar para o céu. É isso que eu acredito. E eu falo isso para você com toda a certeza do meu coração. Quer você acredite, quer você não acredite. Você não precisa ser uma pessoa extremamente maravilhosa para ser salvo, tá? Não é você ser caridoso que vai te salvar. É simplesmente você acreditar em Jesus. É simplesmente você entregar a sua vida para Ele. Ele não pede nada mais que isso. Uma das passagens bíblicas que ele evidencia isso é o seguinte: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante de Deus. E os Estados Unidos da América está passando por um período de negacionismo que a gente chama de apostasia da fé. Você vê vídeos em que o cara tá lá entrevistando, ele fala assim, você acredita em Jesus? Ele, não tenho tempo para isso não. Você acredita em Jesus? Não. Ah, não tenho tempo para Jesus não. Você acredita em Jesus? Ah, não, cara, não gosto desse papo chato não, vai embora e tal. Os Estados Unidos, que foi o país responsável por propagar o cristianismo no mundo inteiro junto com a Igreja Católica Apostólica Romana. Né? Grandes movimentos missionários aconteceram dos Estados Unidos para cá. Temos grandes pregadores, Billy Graham. Tem um outro que eu sempre assisto, meu Deus, esqueci o nome dele. Oh my God. Bom, esqueci o nome do cara. Jimmy Swaggart, tá? Então, você tem muitos pregadores americanos. E, na minha opinião, esse evento que marca o início, o filme Guerra Civil, é justamente isso. As pessoas estão olhando de um lado para o outro, meu Deus, desesperadas, e os Estados Unidos da América estão mergulhados em caos social, em que as pessoas não têm água. Caraca, vocês já imaginaram a gente chegar num nível, olha isso, a gente chegar num nível em que cidades, grandes metrópoles dos Estados Unidos não tem água. Não tem água. Tem ataques terroristas para todo lado. Imagina isso somado a uma população extremamente armada. Imagina isso somado a uma população extremamente racista, a uma população que não quer pessoas pobres perto de si. O que acontece, né? O que se fala nesses filmes? Zumbilândia. Aí você tem aquele outro, Uma Noite no Crime, Guerra Mundial Z. Agora, Guerra Civil é o processo de maldade tão grande no coração do homem que essas pessoas que têm armas e tal, não sei o que, elas vão lutar não para que os Estados Unidos volte a se unir, para que ele volte a ser uma república federativa unida, mas eles vão lutar para devastar o máximo de pessoas possível. Então, eu não acredito, num futuro bem próximo, que uma grande guerra mundial vai acontecer e que os Estados Unidos vai salvar todo mundo, porque os Estados Unidos já está se encaminhando para a autodestruição. Para que uma terceira guerra mundial aconteça, para a Rússia, para a China, para os países árabes saírem vitoriosos e a Sharia islâmica se propagar no mundo, porque esse é o objetivo da galera do Oriente Médio, né? Daqui a pouco a gente ter o mundo islâmico. Para que isso aconteça, é necessário ter os Estados Unidos enfraquecido. E o filme vai trazer acontecimentos que eu falo para vocês assim, cara, na minha opinião, apesar das imagens serem muito fortes, são fichinhas, é fichinha comparado ao que realmente vai acontecer, né? Não queiram imaginar o que é o mundo mergulhado no caos, né? Não queira imaginar o que vai ser o mundo depois que um pequeno povo que está tentando avisar você, né, simplesmente sumir. Porque o mundo inteiro vai mergulhar numa grande dúvida. E quando a América cair, quando os Estados Unidos da América for varrido do mapa, todos os outros países em sequência vão vir, ó, E aí é quando a Bíblia diz que o governo do anticristo vai ser estabelecido. E nenhuma outra ditadura no mundo, nenhum outro governo do mundo poderia, na
na melhor hipótese possível, se comparar à crueldade que vai acontecer nesse governo, porque, na minha opinião, o que o anticristo vai fazer é deixar com que todas as pessoas façam exatamente o que elas querem. E acredite se quiser, as pessoas podem ser muito piores do que você imagina. Se existe um grupo de pessoas hoje que luta pela liberdade, que luta para que a maldade não se propague, que luta por conceitos éticos, morais, corretos, que impede com que o mal se propague e a coisa já tá do jeito que tá, imagina quando não tiver esse grupo. Meus amigos, o grande dia da ira do Senhor vai vir sobre essas pessoas mais, e você precisa estar muito atento, porque Hollywood tá avisando. Hollywood tá dizendo, olha aqui como é que vai ser a guerra civil, olha aqui a guerra mundial Z. Cara, são imagens idênticas. Parece que existe um planejamento para encaminhar o mundo para o mal. Tá? Existe um planejamento orquestrado de maneira mundial para entregar o mundo para o mal. Eu até peço desculpa por esse vídeo estar tão longo, mas são tantas informações que corroboram para confirmar isso, que eu poderia passar a noite inteira trazendo informações, fatos históricos, notícias. Inclusive hoje estava saindo do judô e estava vendo uma notícia de que tem um grupo dentro da Câmara dos Vereadores do Brasil lutando para que em caso de pandemia, olha só que interessante, em caso de pandemia, em caso de guerra, em caso de crise econômica, o Estado terá poder absoluto sobre o controle de preços e os empresários não poderão intervir, porque isso é visto, né, de uma maneira com que os empresários estão querendo lucro. E olha que interessante, a Bíblia vai dizer, aquele que não for marcado na mão ou na testa não vai ter direito de comprar ou vender. Então existe um grupo de pessoas que cegamente trabalha para o governo do anticristo. Hollywood está escancarando o que vai acontecer quando a igreja for arrebatada. Então, cara, independente da posição social que você tenha na vida, independente de quais sejam os seus objetivos, trabalhe por um mundo melhor. Trabalhe para que você seja aquela pessoa que vai fazer diferença. Trabalhe para que você seja um pilar de justiça aonde quer que você esteja. Seja uma pessoa justa, siga a lei, obedeça às leis. Ah, todo mundo faz errado. Cara, não caia nessa falácia. Não caia nessa falácia, porque isso é o fato que demonstra que existe gente que vai ser pega de surpresa. E que quando essa grande guerra civil, que hoje está nas telas do cinema, vierem para a realidade, essas pessoas vão falar assim, caraca, bicho, eu deveria ter ouvido Davi. Eu deveria ter ouvido a minha tia, que é lá da igreja. Mas não, eu preferi continuar na minha maldade. Então, esse vídeo, ele é um alerta, e eu recomendo que você assista o filme Guerra Civil. Porque eu quero que você tire suas próprias conclusões. Tá? Eu procurei aqui não dar spoiler para vocês, mas o filme é bom, tá? Não recomendo se você tem estômago fraco, não recomendo, porque tem cenas assim bem cruéis, bem pesadas. Eu nem imaginava que seria tão pesado assim. Eu achei que ia ser até uma coisa mais satírica e tal, mas cara, a cada dia que passa tá mais escancarado. Eles não têm mais medo, eles querem realmente mostrar o que vai acontecer. E para que você não seja pego de surpresa naquele grande dia, eu recomendo grandemente que, independente, cara, de que grau de educação você tenha, de quem você seja, se você tá sozinho, se você tem uma família ou não, o único caminho, a única forma de nós nos salvarmos da grande maldade do mundo é através de Jesus. Compartilhe esse vídeo comigo, espero que você tenha curtido, tamo junto, até a próxima, fui.